Combinado duas das primeiras horas a gente conversar um pouco sobre oficina, sobre sala de aula, sobre metodologia, né? Passamos as duas primeiras aulas mais divergindo, agora vamos convergir um pouquinho para aquilo que é o objetivo de vocês em si, né? Bom, daí, aquele tema de casa do Facebook deu super certo, né? Eu acho que quase todo mundo preencheu de dizer mais ou menos quem é e tal. Até depois me arrependi de não ter feito uma planilha, porque eu fiquei planilhando ontem, né? Se eu tivesse feito no Google Docs, sei lá, né? Já ia me dar o resultado. E aí eu planilhei um pouco, né, quais eram os perfis. Eu acabei não trazendo os números do grupo de cabeça. A gente tem aqui quase 60%, 70% de ensino fundamental. Um pouquinho aí tem ensino médio, tem EJA, tem ensino infantil, mas acho que é mais de 70% de fundamental. Em termos de perfil, que era o que mais me interessava, né? Em termos de tudo, acho que é legal para saber, né? Acho que são 5 professores de artes visuais, aí tem história, portuguesa, matemática, geografia, filosofia, aí tem quem trabalha com deficientes e com alunos com dificuldade de aprendizagem, ensino infantil. Essa é a diversidade aqui da nossa turma, né? E aí, em termos de perfil de trabalho propriamente dito, a gente encontrei 3 perfis, assim, com mais clareza, né? O perfil mais óbvio, que é o que a gente está acostumado, que é o das oficinas em contraturno, né? Que é serve tanto para um professor de artes visuais ou de qualquer outra área que resolve fazer uma oficina na escola no período da tarde, ou contraturno dos alunos, como uma atividade isolada, né? Uma oficina 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Esse é o perfil mais presente. E aí, são perfis parecidos, né? Quer dizer, tanto essa oficina à tarde, no contraturno, quanto aquele professor que dá uma oficina dentro da própria matéria. Então, é professor de artes visuais, mas dá uma oficina de vídeo ao longo do semestre. Ou é professor de história e dá uma oficina de vídeo dentro do semestre. Então, esse eu categorizei um pouco genericamente como oficina de vídeo, quer dizer, seja dentro do curso, seja fora dele, né, seja no conteúdo regular do contraturno, um formato oficina. Por que eu chamo de oficina? Começo, meio e fim, né? Tipo, eu começo falando de um assunto, eu estabeleço que vai ser realizado um filme, eu acompanho a realização do filme, espero ele terminar, acompanho a exibição, fecho um ciclo. Não é uma coisa que não tem começo nem fim. Quando eu chamo de oficina, é uma coisa que normalmente tem um ciclo começo, meio e fim, mesmo que depois de terminar o último vídeo comece de novo, né? Mas a gente pensa como uma coisa mais cíclica. Esse seria um dos perfis, seja em aula, seja no contraturno. E o outro perfil é aquele mais instrumental, aquele mais transversal, os professores que pretendem utilizar o vídeo não necessariamente como uma atividade direta, né? Não é que eu vou fazer vídeos com os meus alunos. Eu promovo o audiovisual dentro do curso. Ou seja, estimulo ele a produzir vídeos em casa, ofereço como oportunidade, a opção dentro dos trabalhos que se faça vídeo, eventualmente produzo alguma parte do conteúdo do curso em vídeo, estimulo uma reflexão sobre isso, mas sem necessariamente realizar uma oficina, né? É uma coisa mais transversal. Então, eu vou falar um pouco desses 2 formatos. Na verdade, eu vou até começar falando um pouco dessa coisa transversal, porque eu acho que ela é mais informal também, né? Que tem a ver, na verdade, com todo o curso, né? Então, quem pretende trabalhar? E aí até acho que é uma coisa interessante de dizer para vocês, né? Eu já disse isso uma vez, mas vou trazer novamente. O formato oficina, ele é um formato maravilhoso, mas que, com o tempo, ele tende a ficar cansativo para o professor. Estou falando isso como uma reflexão de quem está usando o campo. Eu, por exemplo, vou falar português, claro, eu não aguento mais na oficina. Eu, pessoalmente. Não, tem que me amarrar, eu fui amarrado na oficina nessa paulista, nesse passado. Juro, o cara descontou as milhares no negócio. E nem pagou tão bem assim, mas sabe, eu pensei, tipo, por quê? Porque eu estou cansada. São 12 anos dando oficina. É muito exaustivo. É um trabalho de macaco, né? Macaco, pelo amor de Deus, né? Não é preconceito racial. Macaco no sentido físico, entendeu? Trabalho de bicho, não de gente, né? Porque é aquela coisa, você vai, você dá oficina, você vai junto com o aluno, né? Traz a tela, volta atrás, aí outro grupo está lá, daí você ensina isso. É mais ou menos como dar uma aula para uma turma de alunos bagunceiros, né? Eles podem ser os melhores alunos da sala, mas é como dar a energia que a gente gasta como se estivesse com 20 misfits na sala. Assim. Então é muito cansativo. Eu fico pensando em trazer esse depoimento para vocês. Primeiro, para vocês não se chicotearem quando vocês ficarem cansados. Eu vou falar, puta, por que eu estou me arrastando? Imagina, eu tenho 35 anos, que eu sou gordo, então eu não canso mais. Eu que tenho 35 anos, já me arrasto às vezes todas as coisas. Imagina quem tem 50, quem tem 25 anos de magistério, com essas cargas horárias absurdas nas quais vocês trabalham. Eu, quando eu falei isso, eu dou 8 horas de aula, já me arrasto. Imagina quem dá 3 períodos. E ainda vai dar uma oficina de vídeo no meio disso. Né? Trabalho de gente muito guerreira. Assim. Então, a primeira coisa que eu queria dizer com relação a isso é, quem já está na oficina e também já está chegando perto desse cansaço, pode começar a se reinventar.
E esse se reinventar passa muito no sentido dessa transversalidade, no sentido dessa reinvenção, no sentido de você não tem que necessariamente dar oficina para trabalhar com visual. E aí eu acho que esse é um pouco do lugar, sabe? Porque isso tem a ver com o momento do mundo. Quando a gente pensa, por exemplo, na Khan Academy, vocês conhecem a Khan Academy? Se vocês não conhecerem, ai que aflição, precisa disso? Abre um pouco esse vestibular, né? Eu vou falar que é baixadinha, que é mais nada, entendeu? Assim é tudo de cinema, entendeu? Baixo pra cima eu não pego o papo, ó. Olha como ficou mais nada. Não é impressionante, ó? Bom, desculpa, eu tô tergiversando aqui. Então, voltando para a questão do transversal, né, de como trabalhar isso, pense assim, a oficina ela exige um trabalho ativo, e ela é o primeiro passo. Quer dizer, claro que você pode não dar a oficina e continuar trabalhando com o visual, mas estou dizendo isso, se você está trabalhando com oficina, ou pretende trabalhar com oficina, é muito legal como transição, como o primeiro passo no caminho da construção de uma cultura audiovisual dentro da escola. É o primeiro passo. É o primeiro passo que vai transformar o mais bagunceiro da escola, vai salvar os bagunceiros, vai integrar as pessoas. Então, assim, enquanto pedagógico, até enquanto psicoterápico, eu diria que tem uma função psicoterapêutica mesmo, assim, você trabalha com oficina numa escola. Então, isso é maravilhoso, não estou aqui descartando isso não. Estou falando assim, de repente você já fez uma, já fez duas, vai para o terceiro ano de uma oficina, aquilo pode ser bastante para você, de repente você abandona o audiovisual. Você fala, não, é demais, né? Eu preciso sobreviver, preciso comer. E aí, na verdade, eu acho que nesse momento também você pode se bandear um pouco para o lado de cá, que é essa discussão que eu vou fazer agora. O que é essa transversalidade, essa possibilidade de transversalidade. Bom, com relação a isso, a primeira coisa que eu tenho para falar é tratar um pouco coisa que eu falei no primeiro dia, no sentido de que um bom professor, aí eu vou meter um pouco a colher no campo da educação, tá? Então me desculpem se eu falar bobagem de quem não é tão experiente nisso, mas na educação formal, né? Eu, no meu campo, e eu também dou aula na universidade, eu acredito muito na paixão. Acredito muito que o que faz as pessoas gostarem das minhas aulas da faculdade e virem, né? Eu não faço chamada, então eu digo que só está na minha sala quem quer estar, eu não corro ninguém. Não é esse meu papel lá, enfim, meu jeito de entender as coisas. Ainda mais na faculdade que está R$2.500 por mês. Eu realmente não tenho a cultura da reprovação, sabe? Eu tenho a cultura. Eu digo, se minha sala de aula está vazia, eu fiz alguma coisa errada. Porque por que meu aluno não quer aqui? Não é por causa da chamada. Eu quero meu aluno aqui porque eu disse alguma coisa interessante, porque eu tenho algo a contribuir. Então, eu sempre pautei as minhas escolhas como professor por aquilo que eu me apaixono. Então, por exemplo, quando eu vou dar aula de história do cinema, vou dar uma aula, tento fazer um panorama da história do cinema, eu nunca tentei fazer isso pautado por aquilo que seriam as regras do que seria uma linha do tempo do cinema, por exemplo. Do que eu preciso falar para contar a história do cinema? Ah, preciso começar no Méliès, no Lumière, daí eu preciso passar pelos anos 20, pelos anos 30, jamais. Por que eu nunca faço isso? Porque eu não gosto de ser especialista alemão. Eu não gosto. Entendeu? Não, o Cerato é ruim. Não, não é ruim. Mas, tipo, tá fora do tempo. Não é uma coisa que eu pego no Cerato. Será alguém que pega no Cerato e assiste? Para assistir? Inteiro? Metrópolis, do Islândia? Entende? Tipo, não é uma coisa que hoje... Tipo assim, é legal de assistir um trecho, de você subir, de você analisar e tal. Mas eu tô falando assim, eu não sento no sábado, alugo Metrópolis do Fritz Lang e sabe como uma pipoca. Eu não tenho essa paixão pelo Fritz Lang, eu tô falando eu, pessoalmente. Pode ser que alguns de vocês tenham, não tem nada errado, mas eu, pessoalmente, não sou apaixonado por expressionismo alemão. Então, quando eu falo disso em aula, eu falo, olha que ar escuro, que bonito, lembra da pintura, que legal, ó, o vampiro, olha, o ângulo de baixo. Mas percebe que eu não vou falar, cara. Para que eu vou falar de Glauber? Mais fortes são os poderes do povo! Ah! Você já viu essa cena, né? É assim que eu falo de Glauber. Já não é mais possível essa festa de medalhas, esse infeliz aparato de glória, essa festa cunhada nos planaltos. É diferente, né? Ah, lá veio o vampiro, né? Entende? Então assim, tipo, a pessoa pode até não gostar de Glauber, entende? Mas ela sabe que tem alguma coisa ali que em mim gera potência, em mim gera um prazer, que no mínimo curiosa ela fica, para ver aquela cena que eu tanto cito, que eu tanto canto, que eu tanto trago. Assim. Então, quando eu falo dessa potencialidade transversal, o que eu queria trazer em primeiro lugar é o único pré-requisito para você trabalhar com um vídeo em sala de aula é você gostar de cinema. Se você não gosta de cinema, eu diria desencana. Entende? Tipo,
fazer isso por fazer isso porque diz que é bom, que dizem hoje em dia que o audiovisual pode melhorar, não vai rolar. É a mesma coisa que você tentar ensinar qualquer coisa que você desconheça, não que você não tenha paixão. Não funciona. Estou dizendo, tá bom, vai descartar completamente, mas se você acha que você quer melhorar a sua sala de aula, porque cultura pode ser bom para melhorar a sala de aula, procure a sua paixão. Se for música, se for arte plástica, se for... Não importa, é menos contemporâneo, whatever, não importa. Porque se você tem paixão por artes plásticas, ela vai ser mais útil na transformação da vida dos seus alunos do que um cinema malemar, pouco apaixonado, feito de uma maneira whatever. Então a primeira coisa que eu tenho para dizer para quem quer trabalhar de uma maneira instrumental é: seja apaixonado. Procure aquilo que você acredita. E daí, de alguma maneira, um percurso, por exemplo, que pode ser interessante é você criar o seu percurso de estudo, quer dizer, descobri que eu gosto de, sei lá, Truffaut. Truffaut, uma amostra, fui enlouquecido, eu gosto desse cinema apaixonado, cinema do amor, esse cinema quase clássico, que tem um tipo de estética super específica. Então se programa para assistir tudo do Truffaut. Mas eu não vou ter visto, não importa. Então você não precisa ter visto todos os Godard, todos os Glauber, todos os Fellini, todos os Buñuel, todos os Lavontrier. Vocês nunca vão ter visto tudo. Eu não vi tudo. Ninguém viu tudo. Então é mais útil para seus alunos você ter visto a obra inteira do Truffaut, que você adora. E você só falar de Truffaut, não tem problema. Desde que você esteja apaixonado, porque o que vai acontecer? É aí que a gente quer a porca torce o rabo. Então assim, pense o seguinte: se você tem uma paixão pelo cinema, ou seja, se você tem a capacidade de ver 8 filmes do Truffaut no fim de semana, e de repente você olha e fala, mas o meu filme é Jules de Gino. Chonei, meu negócio é Jules de Gino. Que sugestão eu tenho para te dar? O que será que vai ser mais útil para a tua carreira como professor que usa cinema nesse momento? Ler 5 livros teóricos sobre cinema e ficar... Ou pegar um filme do Truffaut e assistir 20 vezes. Pega o filme do Truffaut, cara, você adora Jules de Gino. Então assiste o Jules de Gino no slow. Assiste uma sequência de Jules de Gino 5 vezes. Tenta entender por que ele fala no teu coração. O que tem ali que mexe contigo? Assiste. Fala, nossa, é a expressão dela. Não é. Será que é o fato que eles vêm correndo juntos naquela ponte, eles estão vindo na sua direção, e aquilo é... Tem aquela cena, vocês lembram dessa cena que eles estão correndo na ponte, os 3 juntos? Tem algo naquela cena de lá, Maio 68, de uma liberdade, do tropicalismo, né? Tem algo ali que, pode mexer com você. Por quê? Tem uma professora que eu gosto muito, uma amiga, que faz um trabalho na UFRJ, que uma das coisas que, um tipo de trabalho que eles fazem lá é a análise de plano. É bem isso que eu estou falando para vocês. Então, eles fazem isso com filmes mais variados. E uma das coisas que eles fazem é pegar uma cena de 1 minuto ou 5 minutos e procurar até a cor da rebimboca da parafuseta daquela cena. E é bonito isso, quando as cenas que eles fazem isso, que eu via eles fazendo isso, era uma cena do Lindin. É Lindin que chama esse filme, da Sandra Fugu, que ela fez com o Campo Geral, do Maria Rosa. Alguém viu? Acho que é Lindin o nome do filme, não circulou muito. Vocês lembram do livro, claro, né? E ela pega bem a cena, que é a cena do coração de todo mundo, na hora que ele põe o óculos, né? E o filme é lindo, como a Sandra Fugu filmou isso. Eles pegam e ficam analisando essa cena com os alunos durante uma hora. E isso dá uma sensibilidade, porque não é... Vocês entendem? Às vezes a gente tem a impressão de que para entender cinema a gente precisa entender o arco da história, todos os elementos de linguagem, que câmera é isso, que câmera é aquilo. Na verdade, não. Na verdade, é uma forma de sensibilidade. Pensa assim, quando a gente vai numa Bienal da vida, numa exposição de artes plásticas, né? Fruir artes plásticas contemporâneas não é tão fácil como era antigamente, né? Quando você frequentava uma arte mais figurativa, não sei se vocês têm essa experiência, vocês gostam desse tipo de museu, de uma pré-1990, pré-século XX, né? Pré-arte plástica moderna, falando de Monet, até ali, até o impressionismo, você olhava e falava, puta, eu sei o que eu estou vendo, né? Aqui tem uma mulher, aqui tem uma fábrica, aqui tem não sei o quê, os renascentistas, são sempre imagens muito figurativas. Aí você vai no título, você já sabe, é a Santa Ceia, é uma festa, é o nascimento de um santo, a morte de outro, é uma guerra, né? Exato, né? Então, você sabe o que você está vendo. Mas desde o tempo da arte contemporânea, eu nem digo da arte moderna dos anos 30, nada, mas dos anos 50 para cá, o happening, a performance, tudo isso, a gente se acostumou um pouco a ter que ler uma bula, né, para entender as coisas.
Eu sou uma pessoa que vai muito em Bienal, por exemplo, e eu gosto de olhar e falar, nossa, o que será que é esse avião saindo da parede? Muitas vezes eu fico olhando e falo, ok, não sei se eu entendi, mas tudo bem. Aí eu vou lá e vou ler a bula, né? Isso da bula na arte gráfica eu acho muito legal. Você tem a opção de ler o que o artista, entendeu? Uma chave de entendimento. Às vezes eu sinto que no cinema falta isso, uma chave de entendimento. Você chega lá e você lê aquele negocinho embaixo da obra e você fala, né? Tem uma coisa escrita ali que te diz, não, na verdade aquele avião era da Fábio, ele está querendo representar. Né? E você, através de uma certa bula, você entra naquela obra. Você fala, nossa, e aquilo te dá uma chave de entendimento. Imagina se a gente conseguisse fazer isso com o cinema, mas não assim, tipo, eu vou pegar uma chave de entendimento para entender Glauber. Não, na verdade a gente vai buscar o quê? A chave de entendimento para entender uma cena. Porque, na verdade, numa cena é quase como um DNA. Tudo o que a gente precisa saber sobre o cinema. A gente pode saber olhando a obra do cinema, a obra de um artista, um filme ou uma cena. Do que eu estou falando aqui? Pensa o seguinte, qualquer cena que a gente assista, eu nem vou exibir nenhuma porque não precisa, é mais genérico que isso. Qualquer cena que a gente veja, vai ter um personagem, normalmente, sem movimento. Não vai ter um corte só de câmera, então normalmente a câmera vai estar no personagem, aí o personagem vai se mexer, a câmera vai cortar para uma outra cena, a gente vai ter trilha, a gente vai ter montagem, a gente vai ter a escolha da direção de arte, a gente vai ter a escolha do figurino, da maquiagem. Então percebe que não importa qual seja o recorte, sempre todos os elementos do cinema estão contidos naquela cena, como um DNA, como uma célula-tronco. Então a grande sacada é, para você trabalhar com seus alunos de uma maneira transversal, ou seja, para você poder trazer o vídeo para o cotidiano da escola, o que você precisa saber? Você precisa conhecer a célula-tronco de qualquer cena, de qualquer cineasta, de qualquer filme. Você precisa só saber o que, é que você está buscando. Será que eu falei do Brialos aqui em uma das aulas, da história do cérebro como um corredor de macarrão? Sim. Lembra disso? Não. Eu vou falar de novo. O Rubem Alves diz o seguinte, que a memória é como um escorredor de macarrão. Que ela só consegue reter aquilo que ela sabe para que serve. E que o escorredor de macarrão, ele só conhece macarrão. Ele não sabe para que a água serve. Então, se ele não sabe para que serve, ele deixa passar. E ele retém aquilo que ele realmente procura, aquilo que ele conhece. Então, no caso, o que eu estou sugerindo para vocês? Vocês estabeleçam um bom escorredor de macarrão. Um escorredor de macarrão que saiba o que procurar. É como ensinar para o escorredor de macarrão. Falar assim, olha, o que você está procurando? Você está procurando isso, 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 isso. Que é? Como que a câmera varia, como que o ator atua, que tipo de cor que é colocado, que tipo de áudio é colocado, como que é a composição sonora. Você ensina para a sua cabeça, como você vai ensinar para a cabeça dos seus alunos, o que procurar. Então isso é uma célula-tronco. Pode ser na novela das 8, pode ser no Esquenta, pode ser num filme de arte, como num filme industrial. Uma das outras palestras que eu dei aqui, acho até que foi o Giba, não sei se foi o Giba que perguntou, ou o Giba que me questionou depois, se tudo bem, acho que um aluno, alguém da palestra perguntou, mas meus alunos só querem ver Transformers, Velozes e Furiosos, e aí, né? E eu lembro que até foi uma polêmica nesse dia, porque eu respondi, não tinha problema nenhum. Velozes e Furiosos estava ótimo para ensinar cinema. Acho que até foi o Giba que depois veio falar para mim, que eu falei alguma coisa do tipo, que gosto desse tipo de situação não tinha discussão. E aí ele veio para mim no final e falou, tem sim, não sei o que. Mas eu reitero o que eu disse. Não tem problema usar Velozes e Furiosos para ensinar cinema. Porque senão a gente está supondo que a gente tem que transformar, a gente está numa coisa meio messiânica, cinema novo. Né? Porque a gente precisa fazer cinema transformador, não. Gente, só fazer cinema já é transformador. A gente não precisa pensar em fazer um cinema de esquerda, entendeu? A gente não precisa pensar em fazer um cinema engajado, de arte, super sofisticado, nem mostrar, nem trazer de volta. Porque o que a gente está fazendo aqui é uma questão de linguagem. A linguagem é política. Você está entendendo? Tipo, você não precisa politizar o que já traz por ser, enquanto essência, a política. Que sentido a política? No sentido de que qualquer tipo de ampliação da capacidade crítica dos alunos é por si política. Então, se a gente consegue, através do cinema, não importa que cinema, ampliar a percepção dos alunos, o resultado disso é totalmente político. Então, se a gente faz isso usando Transformers, Wolverine ou Glauber Rocha, é diferente. Claro, quem gosta e puder trazer Glauber para dentro da sala, vai ter outros ganhos. Né? Não sei se vocês conhecem a obra do Glauber, mas o Glauber é um cara que reforçou e trouxe uma... Ele é tipo o Oswald de Andrade do cinema. Né? Assim como ele está, eu digo que o Glauber está para o cinema, como o Oswald está para o teatro, para a literatura. No sentido de que, assim como o Oswald teve toda a capacidade para reinventar a nossa língua, reinventar a nossa capacidade de incorporação, né? É como o tropicalismo fez com a guitarra, o Oswald fez com a língua, e o Glauber vai fazer com a cultura popular.
Então o Glauber vai trabalhar o quê? Vai trabalhar com cangaço, vai trabalhar com candomblé, vai trabalhar com política, todos os temas tensos. E ele olha para a cultura brasileira dessa maneira que é maravilhoso. Então, óbvio, quem gosta e tem interesse em politizar o debate, em politizar o aluno, não só politizar, mas trazer ele para uma esfera popular, da cultura popular, o Glauber é uma ferramenta maravilhosa. Mas não é importante, não é fundamental. Entende? Tipo, se a tua turma adora Velozes e Furiosos, bicho, estuda Velozes e Furiosos. Aprende a gostar também, pode ser gostoso. Aí a gente entra numa dualidade interessante, que é o que é que você adora, e isso você não vai abrir mão. Então, se você adora Truffaut, Glauber ou David Lynch, isso é o que você faz para você estudar. Isso é o que você faz para você criar o seu topo pessoal, a sua capacidade crítica. Isso você faz na tua paixão. Agora, na hora de trabalhar com os alunos, aí você tem um jogo para uma ambiguidade, uma dualidade para trabalhar, que é você pode tanto trabalhar com seus alunos aquilo que te apaixona, e isso é absolutamente, vamos dizer assim, não negociável. Não tô nem aí se meus alunos gostam ou não gostam do tipo de filme que eu estou apaixonado, porque eu vou transmitir a minha paixão em cima daquilo que eu acredito. Ponto. Agora, às vezes pode ser difícil isso. De repente você é um cara que gosta de Pasolini, não vai dar para trabalhar Pasolini com os alunos, né? Eles não vão chegar com Saló, né? com Mil Uma Noite, né? Quer dizer, o erotismo de um Pasolini nunca vai caber em sala de aula. Então, tem que poder separar. E aí, na hora de separar, você pensa assim, bom, mas então eu vou trabalhar com aquilo que apaixona o meu aluno. Putz, gente, na verdade, esse é um esforço de generosidade que, se vocês puderem fazer, é maravilhoso. Porque daí varia muito, né? Cada escola, cada sala, cada turma vai ser uma pegada. Então, você vai ter desde aquelas turmas cheias de meninos, cheios de testosterona, que tudo vai ser ação, guerra, briga, assim como, de repente, você vai ter uma turma cheia de meninas delicadas ou meninas que são young, né? Quer dizer, cada perfil, e mesmo numa turma você pode querer atender 2 perfis, 3 perfis. Aí você pode desde trazer um americano, que vai atender as meninas e vai atender os meninos mais femininos, como trazer uma coisa young que não seja tosca. Vou trazer o Senhor dos Anéis, por exemplo, que tem uma coisa masculina, que os meninos gostam, mas ele não é tão vala comum como Transformers. Né? E estimula a leitura, porque o cara gosta do Senhor dos Anéis, fica indo atrás do livro, tal, então pode ser interessante. Agora, tudo isso passa por onde? Sabe? Isso é uma coisa que eu ia falar. Uma coisa que eu sempre faço como oficina é fazer um diagnóstico da sala, antes de começar. Passar uma fichinha para eles preencherem, dizendo assim, qual é o filme que mais gostou na vida, o filme mais importante. Qual é o filme da sua vida? Qual é o filme que você mais gostaria de ver e não viu? Qual é o tipo de filme que você procura quando vai à locadora? Qual é a estante da locadora que você vai primeiro? 3 perguntas. A estante da locadora, normalmente eles não sabem responder o gênero, o nome do gênero. Aquele que tem um monte de bicho, aquele que tem um monte de guerra, aquele que tem um monte de comédia, né? Mas um pouco para você pautar um pouco também o gênero, e entender um pouco qual que é a pegada da sala. Isso é uma coisa que você faz em 5 minutos, e vocês vão ver, parece bobagem, mas você sempre se surpreende com os tipos de resposta. Então, assim, voltando, né, para a questão de novo do interdisciplinar, o instrumental, pensar o seguinte, né? Beleza. Essa coisa da análise é um dos passos. O outro passo é pensar o seguinte, bom, de que maneiras eu posso inserir o audiovisual no meu cotidiano? Quais são as interfaces, quais são as possibilidades? Isso pensando, por exemplo, alguém que não é de artes visuais, porque artes visuais tem essa prerrogativa, é forte. Mas pensando quem não está em artes visuais, quer dizer, está em disciplinas onde o audiovisual não é óbvio, o que dá para se fazer? Bom, a primeira coisa que eu sempre digo é a coisa do trabalho, né? Do trabalho para nota. Eu ainda não tive notícias de diretores que tenham proibido isso. Se alguém tiver, me conte. Mas o que eu vejo é que, em geral, se você vai fazer um trabalho de fim de semestre, de bimestre, para nota e tal, e é uma prova, por exemplo, ou um seminário, abrir a possibilidade dos alunos fazerem um vídeo é algo que, em geral, se você abre, os alunos correm atrás. Então isso, claro, tem algumas pessoas que têm medo de fazer isso no sentido, bom, mas se o aluno vier me perguntar questões técnicas, eu não souber responder. Isso é uma boa questão, mas isso é uma questão que vocês podem se preparar antes. Então, assim, uma das coisas que eu vou passar para vocês depois da aula de hoje é uma lista de links. Tem coisas que eu já postei no grupo, mas o grupo ficou um pouco caótico agora, né? Porque tem muita coisa, a gente postando filme. Eu acho que eu pelo menos me perdi um pouco assim, das informações do grupo, acho que ele ficou muito diverso. Assim. Até pensei depois em dividir em 2, um só para indicar filmes, outro para discutir questões. Mas de toda maneira, eu vou passar para vocês uma lista de links técnicos, voltados à informação técnica. No sentido de onde que vocês podem aprender mais sobre roteiro, onde vocês podem aprender mais sobre câmera, sobre edição, sobre tudo isso. Então, quando os alunos perguntarem, vocês não têm que ter a resposta técnica, vocês têm que dar o caminho das pedras. Porque uma coisa que os alunos não
joga as palavras no Google e, assim, é uma coisa que procurar uma agulha no palheiro. Tem 5.000 respostas, o cara não sabe filtrar. Isso é uma coisa que, enfim, você já deve ter percebido que vocês devem estar tentando ensinar, mas não é fácil, mesmo usar aspas, né, para fazer uma expressão mais aproximada, uma coisa que eles têm dificuldade de fazer. Então não adianta a gente supor que eles saibam achar informação no superespaço, eles não sabem. Então, assim, se a gente souber, tem dois jeitos, né? Se você tem uma turma boa, você pode qualificar a capacidade deles de pesquisar. Se não é uma turma média, ruim, aí você pode um pouco dar o caminho das pedras, né? Tipo, um dos caminhos, que é, por exemplo, entrar no SlideShare e escrever tutorial para alguma coisa, a gente, até um ano atrás eu só achava em inglês. Hoje em dia tem muito tutorial de vídeo em português no SlideShare. Então, assim, isso são coisas que eu vou passar para vocês e a resposta que vocês vão dar para os alunos de vocês. Ah, você quer fazer vídeo? Depende de tudo, não de mim. Não só eu vou fazer o vídeo, é você. Né? Isso aqui não é um curso de vídeo. Então, assim como, eu não sei, da experiência de vocês, mas eu lembro do colegial, uma professora uma vez deu uma opção que era para a gente estava estudando aquelas revoluções brasileiras do século XIX. Sei que eu peguei uma daquelas, puxa, ai meu Deus. Ah, aquelas revoluções, não a da vacina, as outras. Oi? Funcionou muito. Não, né? Eu lembro da música que eu fiz, porque a gente tinha, as opções eram várias e uma delas era fazer uma paródia. E a minha era assim, era Pernambuco, o Brasil que era colônia, tomava do mundo, vivia independente. Todo Pedro do Império e sendo realista. Tá certo. Mas enfim, a gente fez uma paródia, acho que era uma das revoluções. Ah, Conferência do Equador. Lembrei. Confederação do Equador. Mas eu lembro assim, ninguém virou pra mim e falou assim, vou te ensinar a tocar violão pra você fazer uma paródia. É sério. Tipo, a opção era fazer uma paródia. Se você toca violão, se você procura alguém para tocar violão, você vai se virar com uma bandeira, não é seu. Assim como eu lembro também no segundo colegial, a gente montou a farsa de Inês Pereira, não, a outra, o Alto do Barco do Inferno. E ninguém me deu aula de teatro para montar o Alto do Barco do Inferno. A gente tinha uma das opções, que era fazer um texto ou montar a peça. A gente montou a peça. Vocês estão entendendo? Às vezes a gente acha que o vídeo tem que ser diferente disso. Tipo, se eu vou mandar fazer vídeo, eu tenho que ensinar o cara a fazer vídeo. Gente, 2013, os caras estão fazendo vídeo. Abre, entra no YouTube. Tudo é filmado. E filmado e editado e produzido. Muito jovem filmando, editando e produzindo. Quer dizer, a gente supõe que isso esteja distante deles, mas não está. Não está nada, aliás, pelo contrário. Né? Muitos deles estão editando melhor que vocês. É a maior parte, né? Não estou menosprezando vocês, mas todos os que produzem vídeo certamente estão tecnicamente à frente de vocês, porque eles são nativos digitais. E ser nativo digital não é qualquer coisa. Eu tenho um filho de 3 anos que entra sozinho no YouTube, que muda de filme sozinho no YouTube. Outro dia, assim, é assustador a facilidade com que eles mexem com tecnologia. Então você imagina esse cara que é nativo digital, que está 14 anos mexendo no computador. Eu olho para ele e falo, clica aqui, meu, você piscou, o cara já clicou em 25 vezes, ele está 25 etapas na sua frente. Eu sei que quando a gente está falando das escolas mais pobres não é bem assim, e quando a gente está falando de alta periferia não é bem assim também. Eu sei que não tem, mas mesmo quando é a periferia mais humilde em São Paulo, quando está ali em Itaquera, na Zona Leste, dentro de uma sala, tudo muito variado. É o Brasil, cada sala é o Brasil. Eu vejo na periferia de São Paulo, classe C, D e E, B, C, D e E. Tem desde o cara que é o dono da vendinha do bairro, que vai de carro para a escola e tem iPhone, até o menino que mora do lado do rio, sozinho, com um irmãozinho mais velho, e não toma banho. E a gente vê todo dia que ele chega sem ter tomado banho. E eu acho que você deve ver um pouco essa realidade, né? Um espectro de classe social em todas as escolas muito amplo. Então isso permite também que vocês não tenham muito como pautar por isso, né? Ah, então ele não vai conseguir fazer. Não, a verdade que a gente pode fazer é pautar, mas também não é assim, então eu vou lidar como se todos fossem ricos. Não, eu vou lidar como se todos tivessem possibilidades que eu não posso controlar. E isso não tem muito o que fazer. Então a gente também não pode nivelar nem por baixo nem por cima. Então aqui eu acho que eu nivelaria meio pelo meio. Quase todos têm acesso, mesmo que não seja com o equipamento deles, mesmo que seja do coleguinha. Entendeu? Às vezes o cara é muito humilde, mas se alguém na sala tem uma câmera, alguém na sala tem uma cybershot. E mesmo nas escolas mais humildes, se vocês, por exemplo, eu não sei qual é, eu lembro de ter visto na resposta que muitos, acho 2 ou 3 professores aqui trabalham numa escola muito fora de Porto Alegre e muito humilde pelas inscrições. Né? Eu vou dizer uma coisa que eu digo sempre. Se ninguém tem e você quer que aconteça, bota o teu equipamento na roda. Pode botar, vai no meio. Eles vão cuidar da sua câmera como eles cuidariam, cara, de um bibelô de cristal, você pode ter certeza disso. Eu nunca vi, olha, eu ensino há 12 anos, eu nunca vi uma criança quebrar uma câmera.
Eu vi assim, eu via FAP, os playboys lá, que é bom por semana. Mesmo, câmera de 100 mil dólares, negócio assim, porque não valoriza as coisas, é diferente. Agora, na periferia, inclusive quando eu trabalhava muito em ONG, as diretoras de ONG nunca deixavam as coisas ter uma... Sabe, tinha uma câmera lá, a câmera não me brilhou, ninguém podia pegar. Essas são as que quebram, essas são as que roubam. Essas são tratadas como algo precioso. Nem meus amigos, todos meus amigos que me emprestavam câmera falando assim, ai, toma muito cuidado porque é a última câmera que eu vou te mandar, eu fazer assim, obrigado, não quero. Porque você é muito apegado, velho. Você não está apegado desse jeito, as coisas não funcionam. De quem que a câmera é roubada? De quem está apegado. Assim, não estou dizendo que é genérico, né? Acho que gente legal também é assaltada, roubada e tal. Eu não estou dizendo assim. Eu estou dizendo assim, no sentido de gente que é muito apegada mesmo, sabe? Porque ela do filho. Essas câmeras quebram, pifam, ou quando a pessoa vai usar, ela já não funciona mais. Já era, a tecnologia dançou, sabe? Então assim, claro, estou falando pra vocês pegarem o iPhone de vocês e falar, peraí, isso aí andando, não é isso. Você tem que passar a shot velha, aquela que você sempre usou pra fumar, entendeu? Você já tá louca pra comprar outra. Fala a verdade, né, gente? Você nem tá tão apegado àquela câmera. Bota pra rodar, sabe? Diz pra eles, eu só tenho uma regra, fala assim, velho, é o seguinte, não joga no chão. Não espatifa a minha câmera, entendeu? Tipo, se tem um botãozinho ali que tá oferecendo resistência, não aperta, né? Os botões, eles funcionam bem leve, né? Aperta e ele funciona. Você apertou e não foi, porque isso fica que quebra uma coisa, né? Porque aperta, você vai e você quebra o negócio. Você ensina, não força, não joga no chão. Não aperta erase para tudo, né? Erase significa apagar, né? Delete significa deletar, né? Tipo, reboot significa rebootar. Coisa simples que o cara não possa fazer para espatifar o negócio. Mas põe na roda. Põe condições, fala, ó, mas vou deixar o cara levar para casa? Eu deixo. Aí vai de cada um. Vou dizer uma coisa, não tem nada mais empoderador para uma criança de 12 anos do que um adulto virar para ele e falar, filho, pega amanhã, filma a tua casa, filma a tua família. Agora, claro, vai cada um, e ó, já vou começar a receber mensagem do Facebook, compara minha câmera de favor. Mas eu falo com alguma tranquilidade que isso não vai acontecer. E que isso eu só estou querendo fazer com isso que é aumentar assim, a latitude das possibilidades. Quer dizer, que vai desde você dizer pode, vai, faz, até você fornecer um pouco a possibilidade. Até vocês convencerem a diretora da escola ou o coordenador a montar o câmera da escola na roda. Sabe aquela câmera que a escola tem que ficar trancada na frente da diretora? Vira pra ele e fala, mano, relaxa, sabe? Tipo, se você deixar ela aí, daqui a pouco ela não funciona mais. Ela precisa circular. E tenho certeza que ela vai ficar durar mais tempo na escola se ela ficar na mão de vocês e circular, se ficar na gaveta da diretora, porque logo vai ser arrombada e levada. Porque nada que... o que uma criança rouba ou não rouba numa escola? Porque não tem valor para ela. Se aquilo tem ali e está sendo circulado, as crianças não vão roubar. Nem quebrar, nem estragar. Agora, se aquilo está lá escondido e sendo ocultado, vai ser roubado pela criança da própria escola. Na primeira oportunidade que ela tiver. E vai quebrar. Né? Não vai usar 2 dias e deixar cair no chão, porque não tem valor nenhum. Não foi utilizado de uma maneira valorosa. Bom, o que mais sobre essa questão desse professor, né? Outra coisa que é interessante é a questão da interdisciplinaridade, para quem pretende trabalhar com vídeo. Então, por exemplo, se é professor de história, professor de geografia, quer fazer um trabalho envolvendo vídeo, é importante tentar envolver outros professores da escola. Não digo que seja fácil, eu sei que não é. Sei porque na FAP, que é curso de cinema, eu não consigo conversar com os professores e realmente integrar os cursos. Tá? Eu sei que não é fácil. Mas sempre tem aquele professor brother, né? Aquele outro, não importa qual é a matéria, você dá história, o cara dá ciência, sei lá. Mas uma das coisas que facilita a vida nessa hora é não estar sozinho. É você fazer alguma coisa que esbarra em 2 turmas. Entende? Então, tipo, você dá aula para o sexto ano, sei lá, e tem outro professor também dá aula para o 6º ano. Puta, 2 vezes por semana vai se falar sobre esse assunto, não uma só. Tá? Então, por exemplo, você dá um exercício de história, geografia, que pode ser feito em vídeo. E você combina com o professor de ciências, que nessa mesma época ele vai dar assuntos correlatos. Como se fosse um projeto interdisciplinar, que alimente também a possibilidade desse vídeo. E, possivelmente, uma nota que vai para as 2 matérias. Isso não é legal, tá? Isso, durante o colegial, acontecia muito na escola. Você faz um projeto interdisciplinar e vai ler a mesma nota, do mesmo artigo, vai ler para as 3 disciplinas envolvidas na matéria. Isso também é uma maneira de você facilitar a vida do aluno, porque daí o trabalho, que vai ser grande de fazer um vídeo, acaba, né, desdobrando em outros, e também trazendo isso mais para o cotidiano dele. E também fazendo com que a escola fique mais digital. Outra coisa sobre essa tentativa de trazer o audiovisual para dentro da escola é a questão do cineclube. Possibilidades de cineclube. Quando a gente fala de cineclube, às vezes a gente pensa em uma
coisa antiga, meio clube de cinema de garagem, que a gente viveu nas nossas adolescências e tal. Mas hoje em dia, pensar em cine público pode ser uma coisa muito mais leve, muito mais simples, que é você ter um canto dentro da escola e um horário fixo de preferência, em que as crianças se encontrem, não necessariamente para ver filmes, mas para discutir filmes. É diferente, tá? Porque essa coisa de pôr filme para exibir já está muito antiga na escola. Aquela coisa, bota os alunos numa salinha, bota play no VHS, sai todo mundo, né? O aluno vê como uma maneira do professor se livrar dele, e o professor vê como uma maneira de ter um tempo para fazer qualquer outra coisa que ele precisa fazer, porque todo mundo é massacrado na escola. Não estou vilanizando ninguém aqui. Estou dizendo assim, botar o aluno na sala de aula para assistir um filme não é mérito do aluno mais. Às vezes, né, é só uma decorrência, uma coisa que faz lá. O que é diferente do que eu estou falando para vocês aqui? É o debate, é a discussão sobre o filme. O mais importante não é a exibição, o mais importante é a discussão. Inclusive, vocês podem pegar um filme que todo mundo já viu, ou por exemplo, vocês sabem que vai passar um filmão na Globo na tela quente. Todo mundo sabe, vai passar naquela semana. Não precisa ser um filme brilhante, pode ser um filme americano, médio, sei lá, o Feitiço do Tempo. Sabe que todo mundo já viu? Feitiço do Tempo, passa toda hora, vocês sabem que vai passar na segunda tarde daquela semana. Manda a classe inteira assistir. Na verdade, vocês não vão estar bundando em casa, né? Então faz o seguinte, põe na Globo e assiste tal filme. E presta atenção nisso, nisso e nisso. E no dia seguinte você marca um debate, que seria esse tipo do filme, onde na verdade você vai assistir o filme inteiro com os alunos, vai ter trechos, vai comentar. E daí você vai fazer aquilo que eu falei, desse isolar os elementos do filme. Pegar uma cena e falar, olha que bonito, olha que interessante como a câmera que estava aqui, mas na hora que vai para a cara do cara, olha como muda o sentido da cena, sabe? Você vai pegar o aluno e sensibilizar ele para aspectos do filme, não necessariamente que ele normalmente veria. Você vai olhar para aspectos técnicos, estéticos, de linguagem, de cultura, de política, o que aquele filme levanta ou deixa de levantar. Então, uma outra possibilidade também para o clube de cinema é trabalhar com curta-metragem. Então agora eu vou entrar no assunto oficinas, mas eu acho que tudo que eu vou dizer a partir de agora serve para quem quer trabalhar a transversal também. Não são duas coisas totalmente separadas. Eu acho que quem pretende trabalhar de uma maneira instrumental, talvez precise se fazer passar pelo circuito de uma oficina. Não fazer uma oficina necessariamente, mas criar um processo interno de passar por esse processo. Então, quando eu falar das etapas, vocês também podem encarar essas etapas de uma oficina como um circuito educativo que um educador pode passar ele mesmo também. Ele se propiciando a passar por isso. Entende? Você está entendendo? Faz sentido? Mais ou menos, né? Eu quis dizer o seguinte, você vai fazer uma oficina, ela envolve várias etapas, né? Repertório, reflexão, escrever um roteiro, sair para filmar, editar, etc. Essas etapas não são só as etapas como são compreendidas na realização audiovisual, mas na realização reflexiva, né? Numa realização que coloca o aluno para pensar, para ter uma emancipação crítica. Se você cria um processo similar para você, é muito legal. No sentido de você fazer o seu filme, que nem vocês fizeram aqui, mas você criar um processo para você fazer o seu filme, com começo, meio e fim, com todas as etapas críticas incluídas. Quer dizer, você parar para pensar sobre o que você faz, você parar para refletir sobre o que você está fazendo. Então, quando eu estiver falando sobre o circuito, quem tem esse foco mais instrumental, tenta pensar um pouco como pode se propiciar a si mesmo aquilo. Como pode qualificar o seu processo de autoformação, né, a partir dessa lógica. Bom, então, indo agora para o assunto das oficinas, o que eu queria ver com vocês? Eu trouxe um PowerPoint, que é um PowerPoint com o qual eu resumo a minha pesquisa de doutorado. Se eu não me engano, eu postei para vocês logo no comecinho lá, né? Vocês chegaram a dar uma olhada, não? Uma coisa que bate muito com o que eu vou falar aqui hoje é um miolo lá da tese, no momento em que eu falo dos principais perfis de oficina no Brasil. Oficina de curta duração, de média duração e de longa duração, né? Que é a de um mês, ou 15 dias, a de 4 meses e a de um ano. Então, ali tem muita informação útil, técnica, para quem quer montar um projeto. A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas o que eu vou mostrar para vocês agora é meio que uma síntese do que eu percebi nessas pesquisas que eu fiz, pesquisando muitos projetos. Então não é assim, eu acho que deve ser assim, nem necessariamente em todos os lugares é nessa ordem exata e tal. Mas fazendo uma análise bem raio-x assim, dos projetos que eu conheço no Brasil, que eu pesquisei no Brasil, eu cheguei meio que nesse... É que eu sei que modelar em educação soa meio esquisito, né? Mas é quase como se fosse uma convenção, entende? É que não é um modelo, não pode ser um modelo, não é uma fórmula, não tem fórmula. Mas é assim, é dependido da realidade, entende? Então assim, em geral, projetos bacanas que dão certo costumam trabalhar com essa ordem ou com essa lógica. A ordem eu nem digo, porque principalmente no começo a ordem varia bastante, né? A lógica de encadeamento das ideias. Então quando a gente
pensa, né, em como começar, como entrar, vocês também têm que levar em conta as características específicas de cada escola. Então também eu não quero aqui passar uma tábula rasa, falar assim, só dá para entrar assim ou assado. São duas possibilidades, a questão da exibição e a questão de você fazer uma atividade mais lírica. Mas quando vocês pensam nessa pauta, vamos dizer assim, dessa abertura, da escolha dos filmes e tal, pensa que o ideal seria você passar um documentário poético, criativo, tudo curto, hein? Pelo amor de Deus, sessão de abertura curta-metragem. Esquece longa, tá? Por quê? Porque nessa abertura, o que você vai fazer? Você quer provocar, você quer deixar eles estimulados, curiosos e tal, tem que ser com coisas que eles possam vir a produzir. Então também, mesmo quando for curta, não é tão legal ser curta assim, muito cheio de produção, sabe? Curta caro, difícil de fazer. É legal ser curta que, conceitualmente falando, é interessante e que, do ponto de vista da realização, seja razoavelmente acessível, fácil. Assim. Então eu não sugiro, sabe, a animação da Pixar, sabe, essas coisas, tipo, coisas que são distantes da nossa realidade. Nem filme gringo eu não sugeriria para uma primeira sessão. O legal é você passar um documentário poético, também não... E vai passar um documentário, pelo amor de Deus, não me passa um documentário clássico sobre miséria, entende? Tipo, vai passar um documentário, então passa a Ilha das Flores. Beleza, entendeu? Porque, aliás, eu acho que o que a gente vem passando anos está ótimo. Porque Ilha das Flores não é, apesar de ser didático, extremamente didático, ele é muito lírico, é a forma de pensar documentário. Se eles tentarem mimetizar a Ilha das Flores, está ótimo, né? Diferente de você passar um documentário mais careta, mais com cara de Globo Repórter, né? As consequências disso são que os alunos vão produzir aquilo. Então, pensando assim, como pautar essa primeira sessão, o que vocês têm que pensar assim como se ensina, como se aprende, se filma aquilo que se vê, se filma aquilo do repertório que se tem. Então, se vocês passarem filmes de um certo tipo, é desse certo tipo, certamente, que os alunos vão se alimentar para produzir mais. Então, duas coisas que eu sugiro evitar sempre. A ficção que parece novela, ou que nada tem a acrescentar à linguagem da novela, e o documentário que parece Globo Repórter, ou seja, que nada tem a acrescentar ao formato do documentário. Por quê? Porque esses dois formatos são onde eles navegam com mais facilidade e com menos inventividade. Eu não consigo ver um aluno crescendo tanto se o vídeo que ele vai produzir não exige um esforço intelectual dele. Entende? Se ele, ao fazer um documentário, ele tiver simplesmente que imitar o Marcelo Canela do Globo, entende? Tipo, ele lembra daquele modelo do carinha falando em off, aí aparece a pessoa pobre comendo coisa com terra, daí aparece a imagem do esgoto. Isso ele já sabe fazer. Então reproduzir isso para ele é sim, o esforço é o mesmo que escrever uma redação sobre o que eu comi no almoço, entende? Qual é o esforço intelectual do aluno que escreve uma redação sobre o que ele comeu no almoço? Pensa assim. Zero, né? Ah, tudo bem, ele está praticando português? Né? Tipo, a minha viagem de férias. Acho que a gente já passou dessa fase, né? De achar que isso é se ensinar, de que promover isso nos alunos é alguma coisa. O vídeo é a mesma coisa. Se a gente passa desafios que são muito simples, na verdade, assim, às vezes a gente tem essa, tá bom, mas pelo menos a técnica do cinema é difícil. Gente, lembra o que eu acabei de falar, né? Pegar uma câmera, pensa assim, ó, qual que é o nível de dificuldade com um aluno de vocês, pegar uma câmera e sair pelo bairro filmando os problemas sociais do bairro. O que ele ganha com isso? Né? Tipo, ele vai lá pelo bairro, daí ele mostra lá que não tem esgoto, o esgoto correndo a céu aberto, daí ele entrevista com uma moradora, a moradora fala, que o governo veio aqui, o cara veio aqui, ele disse que ele ia consertar, mas ele não consertou. Daí corta a imagem do céu, passa o urubu, daí corta para alunos. É fácil, não é, fazer isso? É fácil e é isso que eles fazem, né? Se você não der nenhuma orientação e der uma câmera na mão do aluno e falar, faça um filme, ou ele vai fazer isso, ou ele vai filmar a loira do banheiro, ou ele vai filmar um conflito familiar com o pai alcoólatra que vai com o filho. Né? Ou um problema familiar, enfim. A reprodução dos cotidianos, não estou dizendo que toda família tem isso, mas ele sempre dramatiza. Então qual que é o drama da periferia? É o alcoolismo, é a droga. Então isso aparece como um fantasma. Não que todos eles tenham isso na própria família, mas como você vai falar de um drama que eu conheço, eu falo do drama do meu vizinho, do drama do meu quintal, que normalmente se reproduz assim. Então, voltando para a questão da sessão de abertura, o tipo de filme que a gente vai programar na sessão de abertura? Filmes inventivos, filmes que fujam disso, que justamente busquem estimular nos alunos questões de linguagem. Eu acho que a grande sacada aqui que eu queria que vocês pegassem não é tanto o tema, mas é a linguagem. Porque o que faz a gente melhorar enquanto ser humano é estimular o nosso cérebro, é botar as coisas para botar na nossa cabeça para pensar. Por que quando a gente vê um filme de arte é tão gostoso? Porque ele faz cosquinha na mente, né? Para quem gosta de Godard, para quem gosta do Lars von Trier, não sei se assistiram Melancolia, se assistiram Árvore da Vida, Anticristo. Filmes como esses não são filmes cômodos, né, de se assistir. São filmes que te
lugar de conforto, na tua zona de conforto. Você fica meio, mas por que ele fez isso? Por que ele fez essa câmera? É isso que faz a gente também se motivar. E é isso que vai motivar os meninos também. Então, assim, aquele DVD, Angélica, do Curta nas Telas, os professores todos têm? Todos, né? Então, aquele DVD, gente, é pedra preciosa. Eu uso aquele DVD para dar aula em São Paulo. Sério. Do DVD que vocês têm, aquele que eu ganhei, todo mundo tem. Eu sugeriria para a exibição o 3 minutos da Ana, que é sensibilíssimo, mexe com as pessoas pra caramba. O Sanduíche, também que é de matar. O Dorival, aí depende um pouco da faixa etária. O Dorival trabalharia mais com 13, 14 anos, não com mais novo. Mas só esses filmes ali que a gente tem, quer dizer, e olha que legal, tudo curta gaúcho. Não é só curta, é curta gaúcho. E aí você ainda vai falar, putz, não, a gente está puxando a sardinha. Não tá, eu dou aula de curta gaúcho lá em São Paulo. Ninguém faz curta gaúcho. Então, tem aí só nesse DVDzinho que vocês têm nas mãos, um potencial que, assim, para dar essa aula de abertura, por exemplo, você tira desse DVD, facinho. Pode fazer, inclusive, só Jorge Furtado, por exemplo. É só Ilha das Flores, o Sanduíche de Dorival, você já abriu o pé no peito. Mas eu poderia também, a Ana, enfim, tem outras coisas. O próprio outro do escritório pode ser para crianças um pouco mais velhas, né? 13, 14, 15, porque tem facada, pode ficar 10, 11, não é legal. Isso demais, né? Foi? Era com isso? Não, é que esse DVD dos curtas eu não tenho ele, é por isso que... Ah, mas é porque é fácil, né? A gente te envia, né, correspondência. Tá, ok, obrigado. E eu vi essa semana que está inclusive aberto a inscrição para o ciclo, e esse projeto é maravilhoso, tá fácil, né? Mas fora isso, tem aquele site que eu postei para vocês, do Quinóricos, que vocês entrarem lá, são mais de 500 vídeos produzidos em oficinas, gratuitos, que o download é gratuito e que vocês podem exibir em sala de aula. Daí tem muita coisa legal, produzida por jovens também, então vocês também podem mesclar. Agora, só fechando então o que seria essa curadoria, a minha sugestão é essa, que vocês façam algo muito diverso, de gêneros variados, não bota um documentário, bota uma ficção, bota uma animação, bota um filme mais lírico para as meninas, mais feminino. Isso é importante, tá? Bota coisa feminina, bota coisa masculina. Tipo, contempla todo mundo, porque não adianta também botar só temas complexos. Às vezes é legal ter temas mais leves, mais líricos. Quando eu falo feminino e masculino, não é homem ou mulher, tá? Estou falando assim, em ânimo mesmo, assim. Temas mais delicados, mais líricos, mais, sei lá, hemisfério direito e hemisfério esquerdo, né? Nem como quiserem, mas tipo, existem diferenças, né? Não vou ficar politicamente correto chato. Tipo, existem diferenças de universo. E é legal contemplar todas elas. Você tem coisas yang e coisas yin, né? Coisas que deem conta da grande diversidade que a gente encontra nas salas de aula. Bom, tudo isso é o que seria um começo, né? Vamos dizer assim, uma abertura. Deixa eu... Estou lendo super mal aqui, mas acho que tá bom, tá dando leitura aí. Tá? Porque ali não tá funcionando. Bom, daí, normalmente, para onde a gente parte, né? O que seria um segundo momento de oficina? O mais interessante que eu conheço, que eu vejo, é o que a gente chama de curiosidade ingênua. Ou que o Paulo Freire chamaria de curiosidade ingênua. O que seria isso? Aquele momento em que o aluno ainda não manja nada, está super curioso para aprender como fazer as coisas, e é o momento que você dá o equipamento na mão dele e diz, pelo amor de Deus, você não me joga no chão. Só isso, né? Tá dando para eu falar? Se eu falar assim, vocês escutam? Sim. Sim? Quem tá lá atrás também? Não, mas a gente fica sem registro. Ah, tá. Eu tô feita com isso aqui, ó. Na hora que vem aqui, fica alto. Se eu falar assim, toda vez no meio. Então, assim, quando a gente pensa nessa questão de como promover neles essa curiosidade ingênua, na verdade, assim, isso talvez seja uma das coisas que mais apareceram entre todos os projetos que eu visitei. Essa coisa de logo no início, ou seja, partir da prática. Isso é uma coisa muito importante. Quase todo mundo que trabalha nesse campo, e aí eu digo de boca cheia, o próprio Paulo Freire trazia o mesmo elemento. Algo qualquer tipo de ensinamento que não passa pela prática, entra no ouvido e sai pelo outro, no âmbito do audiovisual. Não vou nem meter minha colher aqui no âmbito da educação, mas estou dizendo assim, no audiovisual não funciona. Não adianta você dar uma aula teórica de câmera e mandar eles pegarem na câmera depois. Entra por um ouvido e sai pelo outro. O cara não sabe para que ele está aprendendo, ele não guarda a informação. Depois, quando ele vai usar a câmera, você acabou de dizer para ele que aquele botão serve para uma coisa e ele não lembra. Não é brincadeira, isso, estou falando sério. Tipo, você vira para ele e fala assim, ó, tá aqui a câmera. Esse botão aqui controla a luz,
Então com esse aqui vai entrar mais luz, com esse aqui vai entrar menos luz. Esse aqui controla o foco. Esse botão aqui controla um negócio chamado filtro ND, que diminui a incidência. Você explica tudo isso e vai com o cara para baixo. Ele olha para a câmera e filma. Aí você fala, mas eu não te falei, isso vai estar escuro, tá claro. Ah, mas é onde que aperta para mexer na pessoa? Eu acabei de falar, criatura. Ah, aí eu estou pasmando. Vocês se identificam com o que eu estou falando? Não faz sentido? Isso tem a ver com o quê? Com o que eu falei do Rui Alves, que a memória dos cantores de macacão. O cara não sabe para que serve, ele não entende. Não pega, não presta. Eu não quero me meter aqui na boca da educação, mas eu tenho a impressão de que é igual com qualquer coisa. E acho que é por isso que boa parte da educação é um fracasso. A educação, tipo assim, de maneira macro. Porque eu não me lembro da porra da conferência do né? Tipo, quase nada a gente sabe para que serve. Então, quase nada a gente retém. Isso para química orgânica, número de quarto grau, essas coisas para mim, eu só são tracinhos na lousa. Nunca soube para que servia, para que eu aprendi. Né? Nunca teve utilidade na minha vida prática, e regra de 3 eu nunca vou esquecer porque eu faço uma vez por dia. Quantas vezes você faz regra de 3 na vida? O tempo inteiro, né? Bom você ter aprendido, porque se não tiver aprendido, fica ferrado. Né? Então, é isso, assim, para que servem as coisas? No caso da câmera, o que a gente costuma dizer? Dá a câmera na mão do aluno, deixa ele experimentar, deixa ele errar. Porque é assim que a gente vai criar os buraquinhos do suador de macarrão dele. Porque assim, na hora que você for dizer para ele para que serve a coisa, ele sabe exatamente para que serve aquilo que você está dando para ele. Então, digamos assim, vou dar um exemplo bem... Escuta, você quer que eu seu celular aqui? Estou aflita com você, ela está 2 horas assim. Agora vai cair sua mão. Imagina. Então, eu vou dar um... Eu acho que você pausou sem querer. Quer que eu... Então, assim, como eu vou dar... Nesse caso, eu vou dar meio que uma receita de bolo, tá? Que vão fazer essa atividade, porque eu já fiz muito, já vi muita gente fazer, então, apesar de não existir fórmula nesse caso, eu vou dar e aí vocês usam se vocês quiserem. Como seria na prática? Né? Então, você pega, por exemplo, tem 3 câmeras, dá as 3 câmeras para os alunos. Vocês estão fazendo uma oficina com equipamento do próprio aluno, ou seja, isso é uma possibilidade, tá? A gente vai chegar nisso no final. Hoje em dia, vocês podem dar uma oficina e não dá equipamento nenhum, tá? Então, assim, eu vou dar uma oficina de vídeo, tragam os seus próprios equipamentos. Claro, depende da escola, depende do perfil dos alunos, não estou dizendo que isso é genérico, mas... Vocês viram que eu esqueço mesmo, né? Não é mentira, não esqueço o que eu estava falando. Então, assim, como vocês podem fazer? Vai para a rua, né? Vai para a sala, fala, ó, tá, digamos, eu vou fazer uma exposição que tem câmera, tá? Digamos que tenha 2 câmeras e 2 grupos. Dá a câmera na mão do aluno e fala, ó, vocês têm meia hora para filmar na escola. Meia hora. Vai, pega a câmera. Mas filmar o que, professor? O que você quiser. Sai filmando. Filma aí. Mas documentário, você não importa, meu. Filma. Vai. Só não me joga a câmera. Não, é isso. Eu não ligo a câmera de perto. Os caras vão, filmam, você pode ficar meio de longe, mas não dá nenhuma orientação. Nenhuma. Se o cara filmar errado, atravessado, esquisito, só garante que ele está fazendo rec. Né? E normalmente a informação que você precisa dar é, aqui é onde grava. Tira o mínimo, né? O básico. Tira a tampa da lente. Ó, tirei a tampa da lente, aqui é o REC. Vai. Ah, mas por que serve esse botão? Meu, aperta aí, se vira. Não é tão difícil de entender para que serve um zoom, né? O cara aperta, já entendeu. Aperta o botão da luz, se for, dependendo da câmera, é bem visível. Se não, não. O cara sai para filmar, beleza. Fala, ó, daqui meia hora eu conto vocês aqui. Quando os alunos voltarem, vocês pegam o material, botam na televisão, no projetor, o material que vocês tiverem presidido. E começa a assistir com os alunos. Ah, o interessante é o seguinte, falar, quero que todo mundo filme. Então, quando eles saírem para filmar, a ideia é que todos os alunos, pelo menos 2 minutos, 3 minutos, filmem na câmera. Um dos projetos lá de São Paulo é bem legal, eles faziam uma coisa assim, pegavam, cada aluno tinha que escrever seu nome no papelzinho, e aí tinha que pôr, sabe assim, marcar na câmera de quem filmou aquele pedaço, sabe? Então, tipo, fulaninho, filma o nome do fulaninho, o fulaninho vai, filma 2, 3 minutos. Terminou? A pausa, põe o nome do próximo e aquele filme, para depois, na hora de assistir, você saber quem que filmou o quê e o cara também poder fazer a própria autocrítica. Então, o ideal é que todos os alunos, nesse momento, de alguma maneira, brinquem com a câmera. Isso é muito útil também para você ver quem é que tem jeito, né? Porque nessa, assim, quem tem jeito, fica evidente, sabe? Vem aquela pessoa, a câmera faz assim, aí vem uma outra pessoa que fica filmando a Coca-Cola, aí de repente vem um que faz assim. Sabe, filma uma coisa interessante, você fala, tipo, tem hoje, né? Ah, você fala, talento não existe, não acredito mesmo muito em talento. Acho que talento para nada, talento para mim é igual esforço. Mas tem uma coisa assim que é uma coisa nata, né? Que assim como tem gente que pega o violão e sai tocando, tem gente que
pega um lápis e sai desenhando, tem gente que pega a câmera e sai filmando, tá? Então, não é que só quem é talentoso pode fazer cinema, mas que tem gente que tem mais facilidade, é como em qualquer arte. Depois que você fez isso, está assistindo lá com os meninos, o que vai começar a acontecer? A gente vai começar a ver problema, né? Primeiro, você vai ver os méritos, isso aqui se destacou e tal, e isso vai começar a ver problema. Só que não é só você que vai ver o problema, a criança também vê. Então você começa a perguntar para eles, e aí, o que deu certo, o que deu errado? E nessas, eu diria que esse é um dos momentos mais importantes da oficina, porque é o momento onde ele detecta o erro. E o erro é muito amigo nosso, né, como oficina de vídeo. Então o cara errou, é ali que você fala, minha pedra preciosa. Por exemplo, que tipo de erro que é maravilhoso? Quando o cara bota um personagem na sombra e o sol está atrás. Esses são os clássicos. A câmera está aqui, tem um amigo falando, dançando, não sei o quê, e o sol está lá atrás, então você só vê o cara é branco, mas é um negão. Né? Você não vê nada. Não vê uma boca, assim, às vezes ele abre a boca e vê o dente. Tão mal exposta que está a imagem. Beleza, isso é um tipo clássico de... Esse é um dos que mais nos serve. Por quê? Porque você vai virar para o cara e falar assim, mas e aí, né? O que aconteceu? Por que está tão ruim? E o cara fala, puta, está escuro. Você fala, mas por que deu errado, né? Ele fala, deve ser porque o sol está lá atrás. Será que se eu puser o cara no sol, melhora? Você fala, é uma possibilidade. Aí ele fala, mas essa é a única coisa que eu posso fazer, professor? Aí a gente vai falar, não, tem um outro botão na câmera que permite que entre mais luz na câmera. E que vai equilibrar um pouco a relação entre plano de frente e plano de fundo. Então se você quiser apertar esse botão, experimenta aí. Aí o cara vai, bota a câmera, monta, e começa a apertar o botão e diz, nossa, é pra isso que esse botão serve. Quer dizer que meu personagem não vai ficar no escuro se eu souber mexer nesse botão. Puta, que legal. Aí ele vai e faz, aí você fala, pô, então vamos fazer de novo? Vamos filmar mais uma vez? E o cara vai lá e filma. Daí ele volta com a imagem, e aí esse é um outro momento interessante, porque ele volta com a imagem, você assiste e fala, nossa, tá claro, agora eu consigo ver a cara do cara. Tá, né, ele tirou o cara da sombra, pôs o cara no sol, dá pra ver o cara perfeitamente, mas inclusive agora tá até um pouco estourado, meio branco. Aí o cara fala, mas a pessoa não ficou bom agora, ficou muito branco. Você fala, mas o que você fez? Ele fala, eu botei o meu personagem no sol e eu abri e apertei o botãozinho para entrar mais luz. Aí você fala, bom, você exagerou um pouquinho, né? Mexeu em dois fatores ao mesmo tempo. Não só você mudou seu personagem no sol, como você também deixou entrar mais luz. Primeiro que você não tem como saber por que ficou mais clara a imagem, se foi por causa de uma coisa ou da outra. E segundo que você perdeu totalmente o controle. Então se a gente fizesse uma coisa de cada vez. Aí o cara vai lá, põe o personagem no sol e vê o que acontece. Põe o personagem na sombra e abre o diafragma. E com isso, não só a gente está ensinando o cara a mexer na câmera, porque ele precisa da informação para conseguir fazer aquilo que ele quer, como ainda de quebra a gente dá uma dica sobre o método científico. Né? Então a gente consegue que no final da oficina ele possa depender daquilo. Se você quer fazer uma experiência, você não pode mexer em duas variáveis ao mesmo tempo. Então você não tem controle sobre o resultado. Que hoje, tudo bem, método científico, meio que já é, e tal, mais ou menos, né? Sem método científico na vida, você não consegue resolver um problema de cabos atrás do seu computador, correto? Sério, assim, né? Você não sabe por que sua televisão está ligando. Se você mexer em todos os cabos ao mesmo tempo, você vai continuar não sabendo por que sua televisão está ligando, correto? Então, assim, é um princípio que nem regra de 3, você vai usar para a sua vida. Então, quando eu devo ter falado para vocês nos pontos anteriores, que na verdade uma oficina de cinema ensina muito mais do que cinema, é desse tipo de aspecto que eu estou falando. Que ao ensinar certas coisas, a gente também está ensinando outras que são subjacentes e que têm, vamos dizer, um impacto similar ou analógico. Bom, então essa questão da prática com a câmera é super importante, ela não precisa ser necessariamente no segundo dia, tá? Eu falei aqui como um segundo momento, uma segunda etapa, tudo que eu falei. Esse início do circuito que vocês vão ver aqui, ele é mais intercambiável, assim, sabe? De ordem que você faz as coisas. Você pode até, por exemplo, fazer essa coisa da câmera no primeiro encontro. Nada te impede. Os alunos chegam numa primeira aula e falam, e aí, tudo bem? Beleza? Então, isso aqui é uma oficina de cinema, toma a câmera. É um outro ótimo jeito de começar. Por quê? O que você não pode fazer, pelo amor do Santo Cristo, é começar a primeira aula de uma oficina falando assim, o olho humano tem como fisiologia a retina. Quando a imagem entra na retina, ela entende? Tipo, já viu, a oficina começa assim, eu juro por Deus. Gente que acha que o mais importante é ensinar a fisiologia do olho e como funciona a formação da imagem, para falar da imagem, daí chegar na fotografia, para daí chegar no vídeo. Pelo amor de Deus, primeiro que você entender de olho para fazer cinema. E segundo que não é o caso, é chato, é inteiro, eu não aguento. Você pode até falar de olho mais pra frente, quando for importante para ele entender por que você fez uma caixa preta na sala. Aí sim, entendeu? Tipo, você acabou de fazer a caixa, ficou lindo, os alunos piraram. Você pode dar uma aula de física depois e explicar por que a imagem está de ponta cabeça e os alunos vão se interessar. Mas é diferente de você começar por aí.
Bom, indo adiante aqui, que eu acho que eu estou fazendo exibição, aqui você tem essa aula de linguagem de história. O que seria essa aula de linguagem de história? Na verdade, sim, eu boto com esse termo mais careta, mas na verdade eu estou falando de repertório. E eu já falei um pouco disso aqui hoje. Quer dizer, o que é esse dia? É o dia em que você vai dar para o aluno um universo para ele se inspirar. E aí você vai supor que ele só tem essa informação no mundo. Tipo, claro que ele tem todo o background de longa-metragem, de filmes que ele viu na vida e tal. Mas do ponto de vista da história do cinema, da história do audiovisual, ou enfim, do repertório específico para oficina, dificilmente você vai ter mais do que um encontro para fazer isso. Né? Dificilmente num arco, numa oficina de... Porque mesmo se vocês derem uma oficina de ano inteiro, vocês conseguem encontrar com o aluno 2 vezes por semana, a gente está falando de quantos encontros? Né? 16, 32 no ano? Não é muito, né? Percebe? 32 encontros de 2 horas, a gente está falando de uma oficina de 64 horas de aula. Nossa, aqui teve quanto? 16. Não é muita coisa. Então é difícil vocês conseguirem dar mais do que 2, 3 aulas de repertório. Então, de novo, volta para o que eu falei na primeira aula de hoje, que é, o que pauta essa aula? A tua paixão. O que pauta essa aula? Aquilo que vocês acham que eles podem vir a fazer. Um misto entre essas duas coisas. Então, se a tua paixão é Cláudia e você dá aula para alunos de 9 anos, não vai dar para juntar muito. Mas ainda dá. Quer dizer, tem cenas de Deus do Diabo na Terra do Sol que você pode passar para uma criança perfeitamente. Você ainda pode trazer o Cláudio, mas mais do que tudo, você pode pensar, bom, se eu trabalho com crianças de 9 anos, o que eu gosto, sou apaixonado, e que tem a ver, né? Tem contexto, que pode funcionar. Então, assim, nesse momento, assim, como a gente está falando aqui de uma oficina curta, de um perfil muito curto, aí é um pouco diferente do que a gente estava discutindo antes, no sentido de, bom, o que eu posso, onde eu posso juntar a minha paixão com o que cabe dentro da sala de aula da faixa etária que eu quero trabalhar. Então, como vocês trabalham muito no Fundamental 1 também, no Fundamental 1 é mais fácil fazer isso no curta-metragem. Quando a gente fala de Fundamental 2 e médio, aí às vezes você pode também passar trechos de longas, tá? Não necessariamente nesse dia você vai passar só filmes inteiros. No caso das crianças mais maduras, mais velhas, aí você pode passar trechos de filmes do cinema novo, ou do cinema italiano, filmes contemporâneos, filmes que, em certas cenas, por exemplo, Cidade de Deus, é um filme sensacional para dar aula. Sensacional, porque apesar das cenas de muita violência, todas as críticas que a gente possa fazer, do ponto de vista da linguagem, é um filme excepcional. Então, se você recorta certos trechos, por exemplo, a própria abertura, quando ele abre os braços e aí ele fala, na Cidade de Deus, correu com o Chupegas e o Calchicome, então a polícia está de um lado, o Zé Pequeno está do outro, daí a câmera gira e volta para os anos 60. Lembra dessa cena? Logo na abertura? Essa é uma cena maravilhosa para mostrar, porque vocês vão falar para eles. Puta, olha que bacana. Ele gira, a câmera gira e passa 30 anos para trás. Isso é uma ferramenta de linguagem, isso é um flashback. E ensinar isso para os alunos é interessante. Falar, isso não é uma mudança do tempo, na relação do tempo dele, do personagem. Aí você tem, por exemplo, mais para frente, na hora que o Buscapé fica adulto, a câmera passa, tem uma cena que o Buscapé está andando com os amigos, passa uma van por ele, e aí quando a van passa, ele já está 5 anos mais velho. Então, de novo, sabe, uma ceninha que você mostra para eles e fala, olha, recurso, olha como o cinema tem linguagem, olha a linguagem do cinema, olha que bonito. Né, tem uma outra cena, essa daqui não é tão legal de passar na escola, mas que é quando mostra o último envelhecimento do Zé Pequeno, assim, depois de já bandido para bandidaço. São vários planos de baixo para cima, que a gente chama de contra-plongé, ele sempre atirando em lugares diferentes, e aí são, sei lá, 7, 8 planos, você vê que ele envelheceu. Isso sim, se você continuar analisando o filme, são muitas cenas interessantes de passar, e que sempre tem isso, trazem esses elementos de linguagem interessantes. Agora, no caso de vocês, quando a gente está falando muito de criança pequena, né, de Fundamental 1, o curta-metragem eu acho que é onde vocês vão encontrar a maior riqueza. Aliás, eu postei, né? Vocês viram a minha curadoria? O que vocês acharam? Vocês viram lá as 2 faixas etárias? Quer dizer, ali tem bastante elementos e coisas que vocês podem usar nesse caso, assim, para montar essa aula. Né? Agora, o importante é vocês gostarem dos curtas e, principalmente, vocês pautarem a temática. Então, assim, se vocês têm como dar recursos para eles fazerem animação, passa um monte de animação. Se não tem jeito de fazer animação, melhor nem passar. Tá? Tipo, se você não manda de animação, você não gosta de animação e não quer que eles façam animação, por favor, não passem. Perfeito? Porque se vocês passarem, eles vão ficar com vontade de fazer. Se você está aqui, por exemplo, se é professor de história, você quer que eles trabalhem em documentário, faça só documentário. E se a oficina gosta de ficção, faça só ficção. Ah, mas pô, coitado, eles estão repertório. Não, isso não é uma formação técnica em cinema. Tem, tipo, não é uma formação voltada para aquilo que vocês querem fazer. Então,
Você não precisa se preocupar, isso é uma preocupação de muito professor, né? Eu preciso saber mais sobre cinema, eu preciso dominar a história, eu preciso... Não precisa. Eu, para tocar violão e cantar com o do Equador, eu sei tocar 10 músicas do Caetano e 5 dos Beatles. Ponto. É isso que eu domino no violão, é suficiente para me comunicar. Assim como os alunos não precisam ter o maior repertório do mundo, nem vocês, para que vocês possam se comunicar através do vídeo. Então, perdeu um pouco esse receio. Né? Aqui é uma outra etapa super importante. Bom, 11h10, sério? Vocês nenhuma urgência de intervalo, né? Podendo ir? Ou alguma urgência de intervalo? Não, né? Posso ir, né? Sério de novo? Então, assim, aqui a gente está falando de uma etapa muito importante, que é, bom, só uma coisa que eu acho que eu não falei. Quando a gente pressupõe oficina, a gente está pressupondo resultados, tá? Quando a gente fala em oficina, a gente está pressupondo que é uma oficina que tem começo, meio e fim, que termina com a realização de filme. Se não é isso, é o outro modelo que a gente estava falando antes, tá? De mais transversal. Quer dizer, se não tem o objetivo de ter um resultado final, eu não chamaria de oficina. Eu chamaria de algo mais transversal, algo que pode ser dissolvido no curso. Né? O caráter de oficina é por terminar com o vídeo. Né? Eu vou passar para vocês esse PowerPoint, tá? Para vocês não precisarem ficar anotando tudo. Essa etapa é uma etapa muito importante, talvez a que eu possa mais contribuir para vocês com informação. Porque é difícil mesmo. E eu acabei de passar por mais uma dessas, foi engraçado porque essa atividade em Bragança agora. Lembra que eu saí daqui falando, eu de férias, O cara jogou, eu fui, né? Fiquei uma semana em Bragança Paulista, eu tive férias. Mas como que funciona isso, que é muito legal? É assim, como fazer um roteiro num grupo de 20 crianças? De como fazer isso ser legal, representativo, fazer todo mundo ficar feliz. Isso é uma das coisas mais difíceis, mas depois que você pega, sai no xixi. Que é o seguinte. Desculpa, eu tô meio Então, normalmente, como que a gente faz? Em oficinas que são externas da escola, muitas vezes a própria inscrição na oficina envolve entregar o roteiro. Então, se vocês forem fazer isso dentro da escola, por exemplo, no contraturno, vocês podem fazer isso já. Na própria inscrição, pedir uma ideia, pedir uma história. Se vocês quiserem, eu podia postar para vocês a minha ficha de inscrição. Eu fiz uma ficha de inscrição do meu projeto e ela é super singela, assim, e a gente foi amadurecendo ela com o tempo, acho que agora ela está bem legal. Porque vocês vão ver que não tem nada de pergunta de certo ou errado, na verdade. É mais para o aluno se expressar mesmo, para você conhecer ele melhor. Posso até ver no intervalo, de repente eu baixo e mostro para vocês, que acho que a gente podia até discutir ela, para vocês entenderem como ela funciona e tal. Então, com uma ficha de inscrição boa, já é meio caminho andado, porque você já seleciona alunos que têm uma inteligência visual interessante, que têm ideias interessantes, e outra, né, vocês vão ver que pela ficha que eu fiz, ela é feita para você poder escolher alunos com perfis diferentes. Então, não é feita para você escolher o melhor aluno, é para você escolher variedade. Eu costumo dizer que uma boa sala com oficina de cinema é como um baralho de tarô. Tem que ter o diabinho, tem que ter o louquinho, tem que ter o anjinho. Se você pegar uma só de diabinhos ou só de anjinhos, não tem oficina. Porque o cinema é muito diverso, você precisa de tudo, você precisa de um expansivo, você precisa de um tímido, você precisa do que gosta de desenhar, você precisa do que gosta de tocar violão, você precisa de um que briga com todo mundo, gosta com as pessoas para pensar. Então, quanto mais diverso é uma turma para oficina de cinema, melhor. Quanto mais cheio de perfis. Mas se vocês estiverem na dúvida, pega só os piores alunos da escola. Na dúvida, entendeu? Tipo, sério isso, tá? Tipo, mesmo assim, na dúvida, entre o melhor aluno da escola e o pior, sem dúvida o pior. Até porque o melhor aluno, normalmente, ele tem tanta oportunidade que ele nem dá tanta bola para você. O melhor aluno faz oficina disso, daquilo, o outro faz inglês, né? O pior não faz nada. E o pior aluno, ninguém dá bola para ele, então só o fato de você perceber ele já tem um papel no empoderamento do estudo. E normalmente são os melhores alunos de uma oficina de cinema. Não me pergunte para explicar por quê. Realmente tem uma lógica para dizer, eu não tenho. Mas eu digo para vocês, são 12 anos trabalhando com isso. Ou os piores alunos da escola vão ser os seus melhores alunos. E na verdade, sim, vocês vão ser a boia de salvação desses alunos. Querem salvar um Suleiman entre os muros da escola? Não deve ter vários Suleimans na sala de vocês. Né? Querem salvar os Suleimans de vocês? Botem uma câmera de vídeo. Inclusive, assim, uma opção para salvar Suleimans que vocês gostem, assim, a gente gosta dele. Bota ele para ser assistente da oficina. Para ser seu braço direito. O pior, o terrível. Aquele que a diretora fala, esse daí já é. Fala, esse é meu. Tá, vem cá, você vai carregar a câmera, você que vai ligar o tripé. Enquanto eu estou falando, você está dizendo. Inclusive você fala, não, então é o seguinte, eu vou ter que sair, você segura aqui, você dá aula para mim, 5 minutos que eu já volto. Esse tipo de empoderamento é sensacional. Mas voltando, não deixa eu me perder porque eu estou
pouco digressiva hoje. Quer fazer intervalo, Moira? Acho que é só terminar esse tópico. Não, mas curtir, assim, que acho que a gente tá bem nesses áreas. Não, mas eu acho que eu tô bem, eu só tô meio... Porque a outra vez eu acho que eu tava mais focada, sabe? Eu já tô mais dispersa, né? Mas acho que não tem o que fazer. Talvez tomar um café, que eu não tomo nunca, ver o que acontece. Não, acho que tomar um café. Não vai pensar, né? Hoje eu tô mais tergiversante. Mas voltando aqui, então, me puxa, tá? Me puxa. Igual. Um fio. Então, assim, pegou. Né? Digamos que vocês pediram para os alunos escreverem um roteiro na inscrição. Essa é uma possibilidade. Se vocês não tiverem pedido isso, vocês vão pedir isso no segundo ou no terceiro dia de oficina. O que vocês vão pedir para eles? Eles escreverem uma história em formato conto, não precisa ser formato roteiro, se vocês não tiverem dado aula de roteiro ainda. Então pode ser um continho, um parágrafo, 2 parágrafos. Uma das coisas que eu costumo dizer é assim, você conhece uma história que daria um filme? Essa é uma chave que funciona bem. Assim. Você já ouviu uma história que daria um filme? Você conhece uma história que daria um filme? Porque isso normalmente o cara vai buscar na própria vida, na história familiar, na história do vizinho. O problema é que dessa chave sempre vem muita tragédia. Mas não deixa de ser uma chave para o cara entender o que é virar um filme, né? O que é um filme? Como criar um filme? Uma história que daria um filme, entendeu? Dá uma chave de entendimento do que é que ele vai fazer de você. Vocês vão pedir isso para os alunos, aí vocês precisam lembrar de tematizar. Então, se você está trabalhando documentário, se você está trabalhando ficção. E aí, quando os alunos trazem as ideias, normalmente eu faria mais ou menos como a gente fez aqui no primeiro dia, sabe? Mais do que ler as ideias, pede para os alunos levantarem a mão e falarem. E conforme os alunos vão falando as ideias, para a sala inteira, você vai para a lousa e vai categorizando isso na lousa. Então, por exemplo, na periferia isso costuma ser mais fácil do que em escolas mais de classe média. Porque na periferia costuma ser mais polarizado, sabe? Documentários de assunto social. Normalmente, assim, parece brincadeira, mas normalmente você acaba com 3 ou 4 pilhas. Assim. Documentários, aí às vezes o documentário se dobra em 2, sabe? Com assuntos políticos, sociais e assuntos mais humanos. Aí você tem os dramas familiares, né? E aí você tem o cinema de gênero. Então, assim, ou é um drama familiar, o alcoolismo, meu irmão, minha filha, ou aquela coisa dos namorados, problemas de afetivos, né? O namorado que fica com a menina que fica com o amigo do namorado, né? E um terceiro núcleo que é filme de polícia, filme de traficante, filme de terror, filme... Sempre coisas que mimetizam o cinema americano em algum sentido. Seria meio assim, Globo Repórter, novela, cinema americano. Faz sentido? Um planeta assim, né, no qual eles se colocam. Então assim, se você deixou aberto, quer dizer, podia ser teu documentário como ficção, que eu acho que é o mais legal mesmo, você acaba dividindo desses 3 facinho. Quando você põe isso na coluna, o que você vai dizer para eles? Bom, a gente só tem como fazer 3 filmes. Então a primeira coisa que você vai dizer para os alunos é, primeiro, aqui o ego fica aqui da porta para fora. Não existe, se alguém falar que é a minha ideia, apanha. Minha ideia não existe mais. Agora, se você tem apego à sua ideia, nem fale. Eu costumo dizer isso. Se você quer fazer o seu filme e você não vai admitir fazer isso com outras pessoas, nem conta a sua ideia. Porque aqui não tem espaço para autor individual que vai fazer a sua ideinha. Né? Então, se você tiver coragem de abri-la, é para ficar claro de que ela vai ser mexida, vai ser mudada, não necessariamente ela vai terminar da maneira que começou. Então, se você está colocando ela na roda, é para ela ser um trabalho coletivo. Então, no momento que eles trazem as ideias, você vai botando na lousa. Às vezes eles ficam um pouco irritados, óbvio, porque eles querem, né, ser autores e tal, mas isso a gente vai dissolvendo. E aí, no final, você chega com 3 colunas ou 4 colunas, aí depende um pouco da escola. Quando você faz essa aproximação macrotemática, o que você vai dizer para os alunos? Bom, então, a gente vai fazer nessa sala um documentário, um filme de ficção, drama familiar e um filme de ficção de ação. Por quê? Bom, mas aí já é com você. Eu agrupei vocês, eu não resolvi o problema, eu só transferi o problema. Então você pega e fala, bom, então agora os 3 grupos sentem, assim, nessas horas, às vezes alguém que está no grupo quer passar para o outro, a gente não costuma ser muito rígido com isso. Inclusive a gente não costuma ser rígido com isso até o fim da oficina, sabe? Meio assim, tipo, o cara não quer estar naquele grupo, deixa ele sair do grupo, pelo amor de Deus, entendeu? Tipo, esse tipo de conflito, você fala assim, tem um monte de conflito que é construtivo, e tem mesmo. Às vezes dá muito pau dentro do grupo, e você fala, não, o grupo está brigando, mas é bom, eu estou ajudando. Mas sabe quando dá aquele pau de panelinha? Pau de que a pessoa se odeia e começa a dar merda, e a gente já fala, eu não compro esse tipo de briga, fica a critério de você. Eu não costumo comprar esse tipo de briga.
porque isso faz com que todo mundo esteja feliz, é assim que funciona. Em que você separou eles nos grupos, o que a gente costuma fazer? Dá uma hora, dá meia hora, dá um tempo, para eles pensarem juntos, e aí, que filme que eles vão fazer. Esse é um dos momentos mais importantes da oficina. Porque é nesse momento que os caras vão ter que lidar. Né? Eu faço sempre um anúncio na primeira semana, né? Ah, vocês acham que vocês vão aprender cinema? Eu não quero que aprender cinema, vocês querem que aprender a se relacionar uns com os outros. Cinema vocês vão tirar, vai sair no xixi. Difícil vai ser lidar com o outro. E é nesse momento que o cara se depara com... Ele lembra que eu disse isso para ele no primeiro dia de aula. Porque na hora que ele senta para discutir com outros 5 carinhas que filme que eles vão fazer, é que o bicho pega. E nessa hora é muito legal, porque às vezes você pode olhar para isso como um bicho pega negativo, mas não é, é altamente positivo, altamente, provocador. Porque isso o que acaba acontecendo? Lógico, você sempre tem um aluno que fala melhor, que se posiciona melhor, que defende melhor, que tem uma retórica melhor. Então sempre surgem já as primeiras lideranças. Normalmente quem começa a batalhar pela escolha final se torna o diretor, né? Aquele que conduz, que começa a falar, não, mas essa ideia aqui não é boa, né? As lideranças começam a se estabelecer em segundos. Né? Em segundos, assim, quem tem jeito para escrever já começa a votar, quem tem jeito para organizar já começa a organizar, você já começa a sacar qual vai ser de cada grupo. Inclusive nessa hora, às vezes o grupo inteiro fica assim, né, pasmando. Aí você fala, não tem diretor desse grupo, né? Porque não todos assim, esperando você falar alguma coisa. Aí você fala, bom, vou mexer. Aí você pode até mudar alguém de grupo, fala, fulano, você não tá... Tem muita gente falante nesse grupo, aí você não vai... Não quer uns ouvintes para você, puxa a pessoa para outro grupo, sabe? Bota, às vezes está faltando alguém assim mais... com energia, com atividade, você mexe nos grupos, faz, né, tenta equilibrar, fazer com que dentro dos grupos todos tenham gente que puxa, né? Você precisa ter pelo menos um que puxe, alguém que fica, e aí gente, alguém um pouco minimamente extrovertido, tal, então você pode mexer nesse sentido da composição, claro, sempre sugerindo, você não quer mudar, né? E tentar fazer a coisa funcionar. E daí você vai supervisionar essa fase de amadurecimento, essa fase, uma coisa importante de sublinhar para os alunos, muito importante de sublinhar para os alunos nesse momento, talvez até antes de separar os grupos, é dizer, olha gente, a partir de agora vocês vão começar a se deparar com o humano, vai ser difícil. E vocês precisam entender que quando um aluno, o outro seu colega, criticar aquilo que você disse, ele está criticando o que você disse e não o que você é. O que está em jogo aqui, gente, não são pessoas, são ideias. Então o que for elogiado, o que for criticado, não é você, mas é o que você disse e o que você fez. Parece bobagem falar uma coisa dessa, mas isso é fundamental para não começar a violência verbal. Porque aí começa, mas essa ideia é ruim. Mas ela falou que minha ideia é ruim. Mas aquela lá é idiota, porque ela falou que... Entende? Tipo, a violência a que eles estão acostumados, ela vai para a esfera verbal. Então, na hora que eles começam a ter esse embate de ideias, muitas vezes a violência verbal começa a emergir. Então, não só você tem que dizer isso antes da atividade começar, como seguir dizendo. Entendeu? Você chega no grupo, aí a fulaninha fala, não sei o que, a outra fica irritada, você fala, gente, fulana, ela está falando do que você disse, não do que você é. Gente, eu sei que falando aqui parece simplesmente uma coisa retórica, mas não é. Porque na hora que você... Pense em você mesmo, assim, quando você está numa reunião e alguém critica alguma coisa que você falou. É difícil separar o que a gente faz do que a gente é. É difícil você não ficar com raiva de alguém que critica o que você faz e não sentir que a pessoa está te criticando. Pensa no seu marido, que diz que a sua comida está uma merda hoje. Ele está criticando a sua comida ou você? O que está em xeque? É a sua comida ou o seu casamento? Entende? Tipo, é difícil. É difícil. Pense em você. Aí pensa na criança. Pense em você, por exemplo. Quantos fizeram o tema de casa hoje? 5. De um grupo de 30. Se a gente consegue ter autocrítica, eu estou dizendo assim, se a gente consegue ter autocrítica, a gente é menos duro com o outro. Menos exigente, sabe? Tipo, meio, sabe o caso de Pedro de Pedro de Pinto? Tipo... O quê? Caso de Pedro de Pedro de Paulo. Tudo com P. Desculpa. Chama mais pra Coca-Cola. É porque a gente já está ficando íntimo, entendeu? A gente já começa a sair as piadas privadas. Então, assim, esse é um momento muito, muito, muito importante. É um momento em que eu sugiro que vocês se deduzem, sabe? Quando ele estiver acontecendo, vocês fiquem presentes. Sabe aquela coisa de estar atento, estar presente? No dia que for acontecer isso, vocês têm que estar muito presentes, muito atentos. Está com o grupo aqui, mas a orelha, sabe a orelha periférica? Esse professor tem isso, né? Não é olhar periférica, é a orelha periférica. Você está ouvindo uma coisa aqui, e você está ouvindo várias outras coisas, e você tem que ficar pegando palavra-chave no ar, para ver se não tem problema acontecendo nas suas costas, não é assim? Tipo,
Eu sinto isso na FAP muito, assim, eu estou dando atendimento para um grupo aqui, mas meu cérebro está aqui ouvindo para ver se não tem aluno falando meu nome, se não tem aluno me chamando aqui, se não está batendo no outro. Então você tem que estar ali, né? E essa é a hora da orelha periférica master, porque você não pode deixar a coisa sair de controle nos outros grupos. E sai de controle, escuta o que eu estou falando, sai de controle. Dependendo da prova. Não, vocês sabem, né? Vocês já dão o senso. Então muitas vezes você está dando atendimento para um grupo, e o outro sai de controle, né? Ou o outro, não é que sai de controle, mas você está dando atendimento para um grupo e de repente eles começam a discutir ali, né? Então você fala, pô, um minutinho, aí você vai lá mediar, porque você não pode deixar o bicho pegar, né? Então tem que ter esse cuidado dos dois lados, né? Bom, isso posto, como termina esse dia? Termina esse dia com cada grupo fazendo uma apresentação para os demais, dizendo que filme que eles vão fazer. Muitas vezes nessa hora eles não estão com todas as decisões tomadas, isso é normal, mas uma boa, desse dia você tem que sair com uma decisão de qual é o filme que vocês vão fazer. Pode até não saber qual é a linguagem, entende? Mas assim, não, é um filme sobre uma família que... Não. É um filme documentário sobre o bairro que... Não. Entende? Então isso tem que sair desse dia mesmo, que o amadurecimento seja posterior. Inclusive até então é interessante que o trabalho seja coletivo. A partir daí, um aluno pode pegar o papel de terminar o roteiro, sem problema, entendeu? Um menino que escreve bem, que é bom de redação, que tem um texto bom e tal. Então se ele sai de lá escrevendo, não tem problema. Desde que vamos dizer assim, a gênese da ideia tenha sido coletiva, a etapa seguinte não tem problema. Uma coisa importante, sugestão, né? Tem um autor de roteiro americano maravilhoso, chama McKee, ele diz uma frase que eu acho que vocês deviam guardar e dizer muito para os alunos de vocês, que é: não conte, mostre. Não bota o personagem falando, mostra o personagem fazendo. O que é isso, né? É a gente tentar fugir do dialoguês, de tudo ser dito através da boca, porque na vida nem tudo é dito através da boca. Os alunos têm mania de botar diálogos narrativíssimos, que é um não entendimento da linguagem do cinema, né? Então uma das coisas que vocês podem fazer, por exemplo, é proibir diálogo. É absolutamente possível contar histórias sem diálogo. O cara começa a pensar em Chaplin, em Buster Keaton, vocês podem passar, por exemplo, se isso for a decisão de vocês temática, na época do repertório vocês passam Chaplin, Buster Keaton, Gordo e Magro, pega coisas até contemporâneas, que tem hoje em dia de animação super interessantes sem diálogo, e mostra para os caras que é possível se comunicar sem diálogo. Por que isso? Só porque é legal? Não, porque normalmente quando tem diálogo fica uma merda. Verdade ou mentira? Bota lá os dois atorzinhos na escola, né? Aí pega a menina na cantina, vai fazer com o cara, aí o menino faz o ator, aí põe o menino para fazer uma amigo, né? Então assim, minha sugestão nesse sentido é, quanto menos diálogo, melhor vai ficar o filme. Certeza, entendeu? Inclusive assim, quanto mais iraniano, quando o filme é infantil, assim, quando as crianças são pequenas, tem que ser meio iraniano, sabe? Tem um filme aqui de Curitiba que é bem legal, que chama O Cavalo. É a história de um menininho da periferia que encontra o cavalo na rua e ele fica procurando o dono do cavalo. Tipo, muito assim, onde fica a casa do meu amigo, o balão grande, sabe? Super iraniano. Tem um diálogo, o menino tá andando na rua, daí ele vê um cavalo, ele olha pro cavalo, ele vai até o cavalo, começa a procurar o dono do cavalo, sabe? Tipo, é de uma leveza, de uma simplicidade, que eu acho que é um pouco o que vocês deveriam procurar, sabe? Então, para que isso aconteça, vocês têm que botar a premissa na hora do roteiro. E isso também é muito legal, de falar assim, olha, o roteiro de você, vocês têm que trazer um roteiro para amanhã. Só que só pode ter 2 personagens, eles não podem falar, e os personagens podem ter no máximo 16 anos. Porque eles querem escrever no roteiro que os personagens são adultos, que brigam, não sei o que acontece. Não arruma um ator, ou arruma um ator que é ruim, que é a mãe, é o pai, é o parente, e fica ruim. Porque o fato de fazer vídeos que ficam ruins, não é assim, tudo bem. Eu não acho que seja tudo bem você fazer filme muito ruim. Porque aluno tem consciência crítica. O aluno está cansado de saber que ele está uma merda. Entendeu? Não precisa você dizer, ele assiste, ele está acostumado, ele vê cinema americano o tempo inteiro. Ele vê o próprio vídeo, ele vê que está ruim. E isso não é bom para a autoestima da criança. Não é legal. Por mais que tenha sido vamos dizer assim, aquela coisa meio protegida, né? Mas ou o cara faz sozinhaço e fica uma droga e tudo bem, ou se ele está fazendo um suporte de professor, a gente tem que ajudá-los a alcançar um patamar mínimo de qualidade, para isso ser bom para a alma dele. Então, eu até costumo dizer que tem uma época, assim, um momento da oficina, que se precisar o professor tem que pôr a mão, para ficar um mínimo de qualidade, para não ser um fracasso emocional. Então, não adianta nada você falar assim, eles precisam aprender com o resultado, então se eles não se comportarem bem, então o filme vai ficar ruim, e isso é tipo nem uma meritocracia às vezes. E em algum momento, se necessário, botar assim na mão. Botar a mão, o que eu chamo de botar a mão? Putz,
Desde você, numa filmagem, que você está ali só à distância, né, acompanhando, você de repente em algum momento falar, galera, vamos acordar, peraí, isso aí não está funcionando, e tá, sabe, ser um pouco assistente de direção, ser um pouco produtor do filme e ajudar os alunos a pegar no breu, como em algum momento ver que ele está fazendo um plano que vai ficar horroroso e ajudar ele a fazer o plano. Porque às vezes os meninos bolam um plano de sequência, que começa na cara da mãe, aí vai girar, aí vai fazer não sei o quê, que, putz, a ideia até que é boa, só que ele não tem capacidade de realizar ainda. Ou porque ele é muito pequenininho, fisicamente falando, ou porque ele não tem experiência. Não importa, mas não custa nada, de repente, você salvar o filme do cara fazendo um plano para ele. Tá? Então, assim, isso que eu estou falando para vocês é super polêmico no campo da educação audiovisual. Muita gente discorda de mim nisso, mas eu venho batendo nisso há 10 anos. Eu falei disso na minha tese e eu acredito plenamente no que eu estou falando aqui. Eu acho que não... Assim, tem gente que me acusa de... Não é que me acusa, mas gente purista, entende? Que acha que isso é botar a mão, entendeu? Que isso é... Você tiraria o valor do processo pedagógico ao fazer isso. Gente, olha a quantidade de aspectos pedagógicos que a gente está trabalhando. Vocês acham que o fato de vocês pegarem na câmera por 5 minutos vai desvalorizar alguma coisa? Não, entende? Eu costumo dizer, inclusive, que se um professor está também se descobrindo no cinema, também está apaixonado, ele podia, inclusive, assinar a direção com os alunos. Por que não? Me diz, quando está escrito que o professor não pode fazer o vídeo junto com o aluno? Então, você que é sempre assim, você sempre... Estou falando assim, mas às vezes eu já vi acontecer o professor virar uma criança de apaixonado pelo assunto. Isso aconteceu agora em Bragança. Tinha um dos professores lá, que não era professor da oficina, ele era um cara da cidade que estava ajudando a gente, mas ele era tipo um monitor. Durante a filmagem ele parecia uma criança, ele de 35 anos, parecia uma criança de 18 anos, ele estava ali assim, ai, mas eu acho que não sei o quê, olha o que aconteceu, André, entra no grupo, cara, vira mais um no grupo. Não posso ter velho, você já é. Acabei de... Gente, o André é mais um integrante desse grupo. E ele ficou tão feliz, ele foi pro set, e ele praticamente dirigiu o filme do grupo dele, porque ele era mais apaixonado pelo cinema do grupo. E ele não era inscrito. E tudo bem. Né? Então acho que assim, é importante também a gente perder essas amarras, sabe? Esse apego, essa coisa de achar que a gente não pode. Até porque vocês não estão justamente com uma preocupação, vocês têm que saber mais de cinema, né? Vocês são tão aprendizes quanto eles. Então, se for o caso, realizem, participem, façam juntos, né? Bom, mas a gente estava na coisa do roteiro. Então, bom, o dia termina assim, com eles indo para casa, né, nessa fase de finalização do roteiro e tal. E no próximo encontro com eles, vocês vão agora, cada vez mais, ajudá-los a amadurecer isso. Então, essa ideia do Maquido, não conte, mostre, tem que pautar vocês nos próximos encontros com relação à criação. Que é pensar, ajudar o aluno a pensar, mas isso que o personagem está dizendo aqui, ele não poderia fazer? Como que a gente pode transformar isso que está sendo dito em algo que é feito? Né? Como que eu transformo uma ação verbal em uma ação física? E esse é um exercício que vocês podem fazer com eles o tempo todo. Outro passo importante que vai começar a acontecer a partir de agora, que vocês também podem pedir como lição de casa, tema de casa do pessoal, e afinar com eles em sala de aula, é transformar a ideia numa história em quadrinho. Por que uma história em quadrinho? Se você falar storyboard, o cara não sabe o que você está falando. É só chamar de história em quadrinho. Né? Então, na verdade, o que você está pedindo para ele quando você pede para ele fazer uma história em quadrinho? Que ele comece a decupar essa cena, comece a imaginar em planos decompostos o que seria esse filme. Se você falar só história em quadrinho, periga ele fazer tudo com o mesmo quadrado, tipo tamanho de Turma da Mônica, né? A Turma da Mônica é sempre o mesmo quadro. Então você tem que explicar que é história em quadrinho, mas que você quer que ele desenhe o que a gente está vendo na câmera em cada plano. E aí você pode até rabiscar ou trazer um exemplo de storyboard. Aliás, se vocês quiserem, alguém vai me escrever no e-mail, né? Isso que eu estou falando. O que eu falei que eu ia mandar 2 minutos atrás? Isso aí. A ficha de inscrição. Isso, a ficha de inscrição. E aí eu tenho uma apostila de direção dos meus alunos da FAP, que tem um monte de formato de storyboard que vocês podem mostrar para os alunos de vocês.